Vamos ver se agora a gente consegue. Vocês estão me ouvindo bem? Agora vai. Agora foi. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ih, eu tô sem a opção aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu te ouço. Tá baixo? Para mim tá bom. Eu vou pegar o outro, peraí. Esse Instagram tá pregando umas peças na gente, né? Justamente, eu até pedi para você me chamar porque eu não estou conseguindo salvar as lives. Não, eu salvo, só que não tava aparecendo pra mim a opção de te chamar. Não tava dando certo também. Mas deu certo. Deu certo. Depois de tanto tempo, né? Então, Pronto, ó. Agora tô sim. bom agora. Agora sim. Tava sem. Ele tá. Acho que acabou a bateria. O dia inteiro usando. Boa noite. E Tudo bem? aí, boa noite. E aí, o Rodrigo me convidou para essa live, né, Rô? Um fato curioso, né, Camila? Eu vim para Pirassununga, nós viemos para Pirassununga em 2011 e desde então eu conheço o seu trabalho. Só que eu fui te conhecer só ano passado, pessoalmente. Né? Foi. Eu Nossa. trabalho desde 2016 aqui no Clube da Aeronáutica e com muitos alunos que eram seus pacientes, seus clientes, e falam Foi. super bem do seu trabalho. E eu falei, mas quem que é essa Camila? E você lembra E que eu eu mandei uma mensagem? também. Você também. Eu mandei uma mensagem para você perguntando, acho que sobre os alunos, sobre a sua planilha, que você podia mandar para mim também, o relatório. Eu acho que a gente Uhum. chegou a fazer alguma conexão de parceria, mas foi muito superficial, foi por mensagem, naquela época. Foi. Foi. E só ano passado que a gente se encontrou Foi. E aí e começamos a parceria, né? exatamente, mais séria, mais certa. Acho que foi no começo do ano, Rô. Não foi esse ano? Começo desse ano, eu acho. No começo desse ano, Foi, daí logo depois veio a pandemia. verdade. Foi, acho que foi lá em janeiro, fevereiro, por aí. Verdade, verdade. Estou perdido no tempo. Porque o ano passado nós não tínhamos ainda mobiliado o estúdio. Foi só esse ano que a gente conseguiu. E eu estava trabalhando, verdade. Só E esse ano, agora então. somos parceiros, né, Rô? Parceiros. Isso é E ótimo. aí faz tempo que nós estamos para fazer essa live, nunca dava certo, né? Na verdade, E agora, você me chamou primeiro, né? agora deu, né? Agora deu. E o outro fato curioso é que hoje, né, você mandou aquele estudo, mais um estudo sobre esse assunto, né? E então tem bastante coisa para falar, né, Rô? Tem bastante coisa. Bastante coisa. Então vamos lá. O pessoal tá ouvindo bem, eu tô te ouvindo bem também, tá tudo certo. Acho que agora dá, né? Posso? Então, nós pode começar, Rô. Pode começar aí. Você que manda. Vamos lá. Vamos falar de Bom, números. vamos falar de números. Mas, primeiramente, quero te agradecer por ter reservado um horário na sua agenda. Imagina que Olha, isso. essa agenda da Camila é disputada, Ah, hein? Ou, imagina. eita! E para mim, Camila, é uma honra, tá? Ter você aqui Ah, que isso. para discutir um assunto que eu não sou um especialista, mas que nós podemos trazer, acredito que nós vamos trazer boas informações, né, para quem nos acompanha ou para quem vai assistir a live depois. Espero que você consiga salvá-la, porque eu não estou conseguindo, Não, eu salvo, pode deixar. para que as pessoas possam entender como que os exercícios de alimentação elas podem fazer a diferença na saúde mental das pessoas. É. E um dos motivadores para que a gente escolhesse esse tema de hoje foi um estudo que fizeram aqui no Brasil sobre os fatores ligados às mudanças na saúde mental dos brasileiros. Isso é bem interessante.
durante essa quarentena que a gente está passando. E aí eu fiz um repost, na verdade, desse estudo na minha página do Instagram e logo de imediato a Camila super plugada, ela me escreveu sugerindo que a gente falasse um pouco sobre essas questões que têm gerado bastante preocupação e principalmente por se tratar de questões que envolvem a saúde psíquica, né, mental dos brasileiros, que já não era das melhores, Camila. Exato, agora, é uma das piores, né? Nosso país piores. é uma das piores. Porque, Camila, é muito comum as pessoas se preocuparem em manter a boa forma física, a aparência. E é claro que eu não estou dizendo aqui que isso não seja importante. É muito importante. Mas será que tem alguém se preocupando em como vai ficar a cabeça, né, da população, essa saúde mental do povo em geral, que tá sofrendo bastante com essa pandemia? E aí, já quem está nos assistindo aqui, Camila, eu posso até, se você me permitir, queria pedir para que as pessoas escrevessem aqui nos comentários o que elas estão fazendo para preservar a saúde física Ótimo. em especial a saúde mental. Muito bom, muito bom. Para ter um panorama de como que está sendo a coisa, né? Tem várias pesquisas que estão estudando isso, já está bem... Tem muita gente pesquisando através de questionários, inventários, essa questão da saúde mental, e eu acho que vale a pena a gente discutir isso. Mas voltando para... Inclusive hoje, né, Rô? A gente estava aí desde ontem na reunião, né, no WhatsApp. No WhatsApp. E aí hoje ele mandou mais um estudo que é o Vigitel, né, que saiu do Ministério da Saúde, apresentando os números, né? E eu vou tentar, Rô, depois, agora você vai falar outra coisa, mas se der tempo a gente fala desse estudo. Aí eu tento colocar aqui na tela. Sim, ótimo. Você consegue compartilhar ele? Você quer já colocar ele ou depois? Não, depois. Depois se der tempo, né? Se der tempo, sim. Então, Camila, voltando um pouco sobre esse estudo brasileiro, que foi bem interessante, ele apontou que houve um aumento e olha só, esses dados são bem preocupantes. Um aumento expressivo de 40% no estresse, 71% na ansiedade e de 90% na depressão. Esses dados eles foram coletados por questionários, então eles enviavam os questionários pelas redes sociais, as pessoas respondiam e eles fizeram essa estatística. Então, eles mediram isso num período de um mês. Por meados de abril, eles começaram e tiveram um retorno do questionário, fizeram um novo questionário, uma nova aplicação do questionário, em meados de maio, no segundo momento. Então, isso é bem no início da quarentena, né? Então, você imagina como não seria se eles aplicassem isso agora novamente, né? É bem provável que estaria bem pior esse cenário. E nessa história toda, o exercício e a alimentação estão intimamente envolvidos, né? E de maneira bem direta, eu diria. Com certeza. Falando sobre o exercício nesse estudo, eles perceberam, parece que já era de se esperar isso, que as pessoas com mais alto nível de atividade física, ou seja, que praticavam exercício na maioria dos dias, eram mais ativas, elas apresentaram menores taxas, menores índices de desenvolver algum problema relacionado à saúde mental, como a ansiedade, por exemplo. Inclusive, Camila, eu acredito que as pessoas já estejam se planejando, ou pelo menos fazendo aquelas promessas, né, que fizeram no final do ano. Pós-quarentena, pós-quarentena, refazendo as promessas de final de ano, de que quando tudo isso acabar, elas vão procurar alguma atividade física, porque elas estão vendo que esse quadro ele é bem significativo, e o quanto é importante a questão de você estar ativo, de estar fazendo alguma rotina de treinamento com frequência, com hora marcada, com orientação do profissional, que é do jeito que a gente sabe que vai dar resultado. E aí, queria saber de você, Camila, o que você
Eu tenho recebido, desse eu estudo. tenho recebido nesses últimos meses aqui na clínica muitos pacientes com doenças desencadeadas por estresse. Então, só essa semana foram 4 pessoas com doença inflamatória intestinal, então retrocolite ulcerativa, doença de Crohn, e elas têm, né, a parte emocional, síndrome do intestino irritável. Recebi 5 gestantes com pressão alta de um mês, último mês. Então, eu fiquei pensando, nossa, fazia tanto tempo que eu não pegava tantos casos graves assim, né? E você vê que com certeza por essa ansiedade, por esse estresse. E aí você comentou, né, que muitas pessoas estão com essa promessa de depois que tudo isso passar, voltar a se cuidar, né? Mas será mesmo que a gente precisa esperar tudo isso passar? Né? Será que não dá para a gente encaixar aí uma meia horinha de atividade física, fazer uma respiração, que mais daqui a pouco eu vou falar sobre a respiração, fazer uma meditação, né? Uma meditação de atenção plena. E quando a gente fala de meditação, não é aquela meditação de não pensar em nada, como as pessoas pensam, né? Com cunho religioso. A de atenção plena é simplesmente focar no que você está fazendo, né? Você pode ter atenção plena fazendo a sua atividade, por exemplo. Né? Como assim? Enquanto está lá com o Rodrigo fazendo o treino dele, focar no momento presente. Né? Eu estou ali, eu estou respirando, estou prestando atenção na minha respiração, no movimento do meu corpo, que é o que com certeza o Rodrigo está sempre falando, né, Rô? Não ficar pensando no que tem que fazer depois, na roupa que tem que lavar, enfim, né? Então a gente pode ter atenção plena em tudo, inclusive na alimentação, né? E aí essa atenção plena também ajuda a diminuir a ansiedade. E a gente está em casa, muitas pessoas estão em casa, né? Eu não estou mais 100% em casa, eu estou em casa 2 vezes na semana, mas eu estou podendo fazer alguma coisa a mais. Então, eu creio que dá, né, para a gente já começar a despertar esse interesse nas pessoas, como você falou, em cuidar da parte até mental, da parte do exercício físico, que com certeza traz inúmeros benefícios para tudo, né? Tudo que a gente fala de saúde, qual que é a chave? Exercício físico e alimentação. Tudo, né? Quando a gente fala em ganho de massa magra, exercício físico e alimentação. Ansiedade, exercício físico e alimentação. Então, pessoal, eu acho que esperar tudo isso passar vai até gerar ansiedade, porque a hora que passar um pouco, vai ser tanta coisa para fazer que você deixou parado, né? E aí essa ansiedade vai ser por outro motivo. Então, fica aí o convite para, né, procurar aí a educação física, procurar os cuidados aí do Rodrigo, da nutrição, né? E hoje vamos falar da ansiedade, né, Rô? Sim. E só para dar um panorama geral, Camila, com relação à ansiedade, de uma maneira geral, é uma reação natural do nosso corpo. É um alerta do corpo que pode ter níveis normais ou acima dos normais. Então é importante que a gente tenha um nível de ansiedade para que a gente consiga executar as atividades do dia a dia. Dirigir, andar de bicicleta, realizar as atividades laborais, do trabalho, em casa, atividades esportivas. Ou seja, é necessário que tenhamos um certo grau de ansiedade para fazer isso. Então, Camila, a ansiedade ela é útil para que a gente tenha um bom desempenho nessas atividades. Mas quando esses níveis ficam muito altos, ficam alterados, aí sim começam a aparecer os chamados transtornos de ansiedade, que também é chamado de ansiedade patológica. E aí já passa a ser uma condição clínica, né? Vai precisar de uma intervenção, uma ajuda de um especialista. E essa ansiedade, Camila, na verdade, os transtornos de ansiedade,
eles podem ser tratados de várias formas. Tratamentos farmacológicos que existem, ou a terapia não medicamentosa, não farmacológica. E aí é que entra a nossa área, né? Entra o exercício, entra a alimentação, que nos últimos tempos, de fato, ela tem sido dado bastante valor pelos benefícios complementares do tratamento. E aí já falando um pouco sobre dados de transtornos de ansiedade, que eu acho sempre bom a gente apresentar de maneira bem rápida, a Organização Mundial da Saúde, que está tão em evidência nos últimos tempos, ela estima que 264 milhões de pessoas têm algum tipo de transtorno de ansiedade. E isso, Camila, vai impactar diretamente na qualidade de vida, nos relacionamentos, na produtividade e assim por diante. Essa prevalência de transtorno de ansiedade, ela, no mundo, ela gira em torno de 4%. E o Brasil, para variar, é de longe o país mais acometido. Então, nós temos aqui uma prevalência de aproximadamente 9%, ou algo em torno de 18 milhões de brasileiros que sofrem com isso. E para que as pessoas saibam um pouquinho se elas estão indo para um cenário de transtorno de ansiedade, eu acho que um especialista, um psicólogo pode detalhar isso com mais eficácia, né? Com certeza. Tem alguns sintomas que são bem comuns de serem reportados pelas pessoas, como a taquicardia, aumento da frequência respiratória, sudorese, o nervosismo excessivo, muita preocupação, né? As pessoas são muito preocupadas com tudo. E assim, Camila, o importante é que a gente deixe bem claro aqui que não somos nós que determinamos se a pessoa está com esse transtorno ou não. Com certeza. Como eu já havia mencionado anteriormente, o psicólogo, o médico especialista, eles que têm as ferramentas, né, os inventários, os questionários, e a habilitação para fazer esse diagnóstico e prescrever o tratamento. Exato. Com certeza. O moço cada um no seu quadrado. Exatamente, que a gente quase não vê, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Então... E o nosso papel é auxiliar o paciente, né? Sempre atividade física, né? Vai ter o papel fisiológico, assim como a alimentação, né? Sim, sem dúvida. E eu posso falar um pouquinho sobre exercício? Pode. Você quer falar sobre a alimentação antes? Não, só vou falar da respiração. Você comentou que um dos sintomas, né, é a falta de ar, a frequência cardíaca, e aí dá uma palpitação e sente falta de ar também. E aí existe a respiração diafragmática, né? Na minha linha de tratamento, da visão da nutrição que eu tenho, é a nutrição comportamental. Nutrição comportamental, ela aplica ferramentas comportamentais para auxiliar a alimentação do paciente, tá? E uma das técnicas é o Mindful Eating, que é o comer com atenção plena, e o Mindfulness, que é a meditação de atenção plena, né? E aí eu aprendi na minha formação algumas técnicas de meditação, aplico com alguns pacientes. Agora eu estou começando um grupo um programa nutricional de 8 semanas, onde nós vamos ter essas ferramentas e tudo mais. E acabou um grupo agora, e foi bem bacana, foi bem no começo da quarentena, né? E aí muitas estavam sem dormir, relatando essa falta de ar, né? A sudorese na mão. E eu fiz com elas a respiração diafragmática. Então eu ensinei essa respiração diafragmática, que nada mais é do que a gente usar toda a caixa torácica, né? Deixar essa respiração voluntária. Geralmente é involuntária. A gente está respirando e não está percebendo, né? O dia inteiro respirando e você não está prestando atenção. Exatamente. Então,
colocar a atenção no músculo, no diafragma. O diafragma, ele é um músculo que vai fazer expandir essa caixa torácica, né? Para o ar entrar. E aí o abdômen, nesse momento, ele pressiona para cima o diafragma e o diafragma expande o pulmão para o pulmão encher de ar. E depois ao contrário, né? O abdômen relaxa e a caixa torácica desce e aí acontece a respiração diafragmática. Então, vocês fazendo essa respiração, né, inspirando e expirando, inspirando profundamente até encher o pulmão, depois soltar devagarinho. Então, vai fazer acalmar, não é aquele famoso que a gente comentou, né, Rodrigo? Respira, respira fundo. É isso, né? E aí, você pode também fazer antes de dormir, você coloca a mão no umbigo, né? Fecha os olhos e aí vai fazendo essa respiração e deixa o abdômen estufar e depois o abdômen murcha. E você vai prestando atenção no movimento do abdômen, colocando a mão no umbigo, né? Então você vai estar levando atenção para esse movimento. Também é uma forma que eu uso de ensinando para eles essa técnica para aliviar a ansiedade. Foi bem legal que elas relataram bastante melhora e, né, melhorar o sono. E é uma prática simples, né? Todo mundo pode fazer em casa. 2 minutinhos, né? Você aconselha um momento do dia, você mencionou antes de dormir, é um momento bom para ser feito antes de dormir, ou qualquer hora do dia para se sentir mais ansiosa ou mais estressada. Por exemplo, você está numa reunião, está no trabalho, pede licença, vai no banheiro e faz no banheiro, né? Ou você trabalha sozinho, Thay ajudou muito, ela faz até hoje. Então, legal. Você está aqui trabalhando, começou a ficar ansioso, fecha os olhos um pouquinho, presta atenção na respiração. Então, você pode fazer em qualquer momento, menos dirigindo, né, gente? Para não bater o carro. Em qualquer momento você pode fazer. E essa da noite, que você vai colocar a mão no umbigo, é até uma respiração da yoga, né? Também. Então, essa eu aprendi na yoga e depois quando eu fui estudar também revi, né? Então, nada mais é do que você ter atenção plena. Respiração com atenção plena, né? Você oxigena o cérebro, você trabalha com todos os neurotransmissores aí e tudo mais. Olha só, tem os relatos de que é bem-vinda a respiração, tá vendo? Legal. Ela faz quando tá estressada, ansiosa. Isso aí. Legal. Bom, falando sobre exercício um pouquinho, Camila, fazer uma breve introdução do que o exercício pode, de forma atuar nessa questão da ansiedade, dos transtornos de ansiedade e na saúde mental em si. De uma forma geral, o exercício, mais do que comprovadamente, já é uma ferramenta não farmacológica. E ela pode ajudar como tratamento complementar, né? E já tem comprovação para isso, que ela pode prevenir e também tratar esses transtornos sempre de forma individualizada e sistematizada. Existem bons trabalhos, Camila, mostrando que tanto o exercício crônico quanto o exercício agudo, eles interferem positivamente nos níveis de ansiedade. O que é o exercício crônico, Camila? É aquele que é realizado por um tempo mais longo. Então, por semanas, meses, esse é o exercício crônico, que vai te dar resultados a longo prazo. Já o exercício agudo é de uma única sessão. Então, a pessoa faz uma aula e logo na sequência eles aferem, eles fazem uma avaliação para ver se teve algum resultado naquilo que eles estão estudando. Então, o agudo é de imediato. Tem um exemplo bem interessante de um estudo de 2015, é uma revisão sistemática, então um estudo bem importante. Eles investigaram os efeitos agudos, ou seja, de uma única sessão sobre os níveis de ansiedade. E a conclusão deles, e eu vou ser bem direto nisso, é que o exercício tem um efeito positivo, apesar de pequeno, mas tem. Reduzir os níveis de ansiedade. Então, mais um motivo pelo qual o exercício é tratado como
uma terapia, digamos assim, complementar, não por si só. E o mesmo valeu para o exercício crônico. Eles também acompanharam de maneira crônica esse exercício a longo prazo. Então, em várias sessões a longo prazo você também tem bons resultados com relação a isso. E outros trabalhos também, Camila, têm demonstrado que o exercício é interessante para o tratamento, principalmente naqueles indivíduos com quadros de ansiedade leve ou moderado. Os transtornos um pouco mais graves, não se tem um consenso muito elucidado se o exercício é tão eficaz no tratamento. Até porque, Camila, é mais difícil você, uma pessoa mais cronificada, como eles dizem, ter uma adesão, né, uma adesão ao protocolo, até mesmo a rotina de treinos, que pode durar semanas e meses. A pessoa, às vezes a socialização também, né? Sair de casa. E também tem isso. E com relação aos estudos epidemiológicos, que estudam os problemas de saúde na população em geral, o que a gente sabe é que as pessoas com maiores níveis de atividade física, como eu já até havia comentado naquele primeiro estudo, o estudo brasileiro que nos motivou para essa live, eles apresentam menores prevalências de transtorno de ansiedade. Então, as pessoas mais ativas têm menores prevalências. E isso deveria ser mais falado, né, Camila? Mais propagado. Imagina só, Camila, a pessoa indo numa consulta, e eu gosto de sempre falar disso, e aí o médico dizendo para ela, olha só, minha filha, tome esse remedinho aqui, 3 vezes por semana, e ele vai te ajudar. Aí a paciente pega e fala pro doutor, mas qual que é o nome desse remédio aqui, doutor? Aí ele diz assim, aqui, se chama exercício físico, tá vendo? Exercício físico. Aí ela pergunta, e onde eu compro esse exercício físico? Exatamente. Fala, minha filha, procure um professor de educação física que ele vai te ajudar. Você entende, Camila? O quão valioso são os tratamentos alternativos, os não farmacológicos. A gente esbarra muito nisso, né? Não sou contra de nenhum momento a medicalização, mas a gente esbarra nessa questão da falta né, do incentivo mesmo para fazer essas medidas de qualidade de vida, né? De melhora de saúde, enfim, né? São poucos os que unem dão tudo esse isso, incentivo, Exatamente. E só para te passar a palavra, não me estender demais o que eu estou falando aqui. Imagina, é isso. Eu queria mencionar uma pesquisa bem legal também de brasileiros, eles da Universidade Federal de Goiás, muito interessante. Eles publicaram agora esse ano, no comecinho do ano, eles pegaram aqueles videogames que tem aqueles jogos que você movimenta o corpo, e aí tem aquele sensor que capta o movimento. É o Wii, né? Tem o Wii, isso tem o Wii. Tem o, se não me engano, é o Kinect da Xbox. Ah, o da Xbox, se não me engano, eles utilizaram esse. Eu tô tão por fora, Camila, desses nomes aí. Mas daqui a pouco você vai saber, viu? A hora que o seu Matheus estiver maior, você vai saber desses videogames. Porque Camila, eu sou do tempo do Atari, do Master System. Eu também! Mega Drive, Neo Geo. A gente não sabe, Neo Geo, que é isso, né? Olha a nostalgia. Então, Camila, voltando agora para o ano 2020 novamente, eles colocaram um grupo de mulheres para praticar um jogo de zumba. Nesse jogo. Elas acabam dançando lá durante um tempo e eles queriam analisar se isso teria algum efeito no quadro, e logo, efeito agudo, né? Logo de imediato nos índices de ansiedade dessas mulheres que fizeram essa atividade. E olha só que legal, eles precisaram só de uma sessão de 20 minutinhos, lá brincando, dançando, para verem que os níveis de ansiedade diminuírem em 16%. Nossa, olha isso! Só 20 minutos dessa brincadeira já foi suficiente para ter um resultado, né? E olha que bacana! Muito legal. Eles chamam esses jogos de exergames, né? Que é a fusão da palavra exercício e a palavra games. Então isso é muito interessante. Nossa, Não, pode falar, depois eu falo. O indivíduo está ansioso, é o remedinho, né?
O indivíduo está ansioso, vai lá, faz um exercício no Mexer Games, né, de Zumba, por exemplo, que foi o caso que eles estudaram, e na sequência já tem os níveis de ansiedade diminuídos, né? Simples assim. Olha só. E é como se tomasse um remedinho de imediato já fizesse efeito. Então você dá uma dose, o exercício já tem o efeito ali. E se ela fizer isso de maneira crônica, a longo prazo, com regularidade, durante semanas e meses, obviamente ela vai ter mais resultados em relação com a isso. certeza. Né? Então, Pela OMS, eles orientam fazer 160 minutos, né, de exercício por semana. 150. E aí dá 3 vezes na semana, 1 hora ou meia hora, 5 dias, né? Isso. Então, Camila, parece que esses jogos que utilizam o movimento do corpo pode ser uma ferramenta, uma estratégia até mesmo para enfrentar essa situação que a gente está. É óbvio que nem todos têm essa condição de ter um aparelho, uma tecnologia dessa, mas tem condição e pode, parece que sim, né? Aí a pessoa fala assim, Rodrigo, mas eu não gosto de Zumba. Ok, tem um monte de outros jogos. Nossa! Né? Porque eu ia falar que o meu irmão é viciado em videogame, né? Ele é mais velho que eu, é 7 anos mais velho que eu, ele tem 2 moleques. E ele tem tudo quanto é videogame. Eu nem sei mais, vai saindo, ele vai comprando, ele vende e troca, enfim. Uma vez eu fui na casa dele e eu joguei com os meninos o tênis. O tênis. Rodrigo, eu fiquei com as coxas no dia seguinte doendo, parecia que eu tinha feito musculação. Né, de ficar lá, porque você agacha, né, e nos movimentos do tênis. Eu não faço tênis, não pratico tênis, né? Então você acaba mexendo, acho que, músculos diferentes, né? Sim. Mas eu fiquei com uma dor na panturrilha, parecia que eu tinha ido pra academia. É bem interessante mesmo. Nossa, e sua, cansa, muito. Né? Bem interessante esses videogames. Bem bacana esse estudo aí, vou passar para ele. Muito legal. Vou falar para ele. A Vanessa fez um comentário aqui, é Kinect mesmo, então falamos certo. E olha que comentário interessante da Margarete, o exercício e a alimentação são pontos para vencer a ansiedade, a medicação é só uma muleta. Uma muleta. A Margarete é integrante do meu grupo novo. Legal. Ela é participante do grupo. Legal. E agora vamos falar sobre a alimentação, tá? Sim. No quesito alimentação, também vamos falar da fisiologia, tá? A maior parte dos alimentos que eu vou comentar aqui para vocês são alimentos que vão ajudar na produção da serotonina, e a gente sabe que a serotonina, ela é um neurotransmissor do relaxamento, da diminuição do estresse, da ansiedade. Tá? Então, alguns alimentos, eles são fontes de triptofano. Triptofano ajuda na produção de serotonina. E temos também algumas vitaminas que também são cofatores para a produção de serotonina. Vou dar exemplo da vitamina B6, da vitamina C. Tá? Tem outros minerais, tem o magnésio também. E aí, então, todos os alimentos que eu vou falar, que eu fiz uma coisa bem prática, tá? Para o pessoal já sair comendo, já sair comprando isso, para poder ajudar na ansiedade. Então, vai ter essa função, tá, pessoal? De produção de serotonina, de melatonina, tá bom? Depois eu vou falar dos chás que vão ajudar, os fitoterápicos, tá? Que vão ajudar nessa diminuição. Não vou falar de prescrição, porque isso aí tem que ser avaliado caso a caso, não é porque é planta que eu posso tomar à vontade. Tem alguns fitoterápicos que têm interação com medicação, então para poder prescrever, você tem que avaliar o que o paciente toma, se vai ter alguma interação, então não é simples assim. Mas o que eu vou falar aqui é tranquilo, dá para qualquer um usar assim, tá? Então, em primeiro lugar, a ingestão, pessoal, de carboidrato. As pessoas fogem do carboidrato, sabe, Rodrigo? Você sabe, né? Deve ouvir bastante, né? Mais do que eu. Eu tô fazendo low carb, tô fazendo cetogênica. E aí, o que acontece? Falta carboidrato, falta glicose para a função cerebral. Isso aí já tá mais do que óbvio. Mas
a gente tem todos os alimentos tendo a função de orquestrar a nossa fisiologia, né? Nosso corpo é uma orquestra, né? A gente precisa de vários nutrientes, de vários componentes para tudo funcionar em equilíbrio, né? Então, a gente precisa também de carboidrato, tá, pessoal? Então, agora não é, principalmente por conta dessa ansiedade, não é muito hora de fazer dieta restritiva, tá? De cortar isso, cortar aquilo. Nunca foi, né? Mas, principalmente agora, tá? Então, outro ponto é ingerir, priorizar alimentos fontes de proteína, tá? As proteínas também são ricos em aminoácidos, tá? E aí, mais uma ajuda para a produção de serotonina, tá? Principalmente as proteínas vegetais. Então, a gente tem o feijão, a lentilha, são fontes de vitamina B6, de potássio, grão de bico, tá? São fontes de triptofano também. Então, aí a gente tem a junção da vitamina B6 com o triptofano para a produção de serotonina. Tá? Então, muita gente, Rodrigo, não come arroz e feijão, tem medo de comer arroz e feijão. Tá? Então, olha aí, é mais um motivo para aumentar a ansiedade, por conta da alimentação errada. Tá? Outro grupo de alimentos são as fontes de vitamina C. Tá? As frutas cítricas também, que a vitamina C ela vai fazer papel no bom funcionamento do sistema nervoso central, tá? Então, por exemplo, a gente tem agora que é época, fonte de vitamina C, a gente tem o morango, a gente tem as laranjas, tá? Tá bem na safra. A gente tem a polcã, tá bem na safra também. Um alimento que eu gosto de passar muito é a banana, tá? A banana é super rica em triptofano. Qualquer uma delas, qualquer tipo? Qualquer uma, Rô, qualquer uma. E um horário que eu gosto muito de colocar como estratégia é no horário das 5 horas da tarde. Porque às 5 horas da tarde é um horário que fisiologicamente a gente tem uma queda da serotonina. Que é para já começar a melatonina ativar, né? Então a gente tem a orquestra, né? Um instrumento baixa, para o outro ficar evidente. Melatonina, então, eu vou dar pro meu filho comer banana em esse horário. Ele não dorme, Matheus? Tadinho. Não, hoje que tá dormindo, sim. Mas sempre é bom. E aí, então, a banana, esse horário das 5 horas da tarde, que a gente tem a queda da serotonina, a gente vai fazer o quê? Ela tem triptofano, então ela vai produzir serotonina. Então, ela vai ajudar nessa serotonina, vai ajudar nessa ansiedade noturna. Esse é um horário, Rodrigo, que tem, não sei se você já ouviu isso, tem muitos casos de suicídio, de angústia, é um horário, assim, crucial. Tá? É bem crucial esse horário, por conta dessa parte de fisiologia, né? Então, a gente tem essa queda da serotonina nesse horário. Então, eu gosto muito de colocar a banana, e aí alguém me perguntou se ela pode ser cozida. Pode sim. Inclusive, eu ia falar, a canela, ela também tem uma substância que, em conjunto com a banana, vai potencializar a produção da serotonina. Então, é um horário que eu gosto muito de colocar a banana, umas 5 horas da tarde, por ter fonte de triptofano. E a canelinha, fonte de teobromina. Os dois juntos, serotonina, ameniza a ansiedade. Ótima combinação. Pode ser aquela bananinha, Ana, porque às vezes a pessoa está com vontade de comer doce, né? Ou então está trabalhando, não dá para fazer esse lanche, pode ser a banana seca assim, não tem problema, tá? Outro alimento que eu gosto muito de prescrever é a aveia. A aveia também tem triptofano, também tem vitamina B6, fibra, que dá saciedade, que vai ajudar na compulsão, né, na ansiedade, na compulsão que vem da ansiedade, que eu já vi uma pergunta aí também. Então, são alimentos bem interessantes para a gente consumir nessa quarentena. Vocês estão vendo o que é comida?
é comida, né? É nutriente, é nutrição, é fisiologia, né? Não tem segredo, não tem. As pessoas que complicam, tá? Os profissionais complicam, as pessoas complicam porque acabam não confiando no profissional que procuram, né? Por conta, a gente percebe muito hoje em dia YouTube, muita aula gratuita, muito profissional falando, não profissional falando. A gente tem, né, blogueiro, a gente tem coach querendo falar de tudo, né? E aí a pessoa que te procurou, te ouviu, só que aí ela foi lá no Instagram procurar, daí já viu 10 mil coisas. Ah, mas a banana engorda, mas a fruta dá cirrose. Ah, mas não sei o que lá, treinar à noite não funciona. Hein? Aí você não sabe nada de nada, né? Daí a pessoa acaba desistindo do seu tratamento porque falaram que... Então fica essa confusão. Por isso que eu sempre falo, pessoal, siga o seu profissional. Tenha um nutricionista, tenha um educador físico que você confie e dê um unfollow nas redes sociais. É outra coisa que aumenta muito a ansiedade, é isso. Você seguir muita coisa da mesma coisa, né? Então, eu vou seguir 20 nutricionistas, eu vou seguir 20 professores de educação física, só que eu não vou fazer nada. Porque eu fico tão perdido, né, que eu não faço nada de nada. Não é assim? Então, isso gera muita ansiedade também, né? E aí, quando a gente passa comida, Rodrigo, a pessoa se assusta. Nossa, mas eu vou engordar. Eu vou engordar comendo banana. Eu vou engordar comendo arroz com feijão. Não é, eu escuto muito isso. E aí as pessoas acabam ficando céticas, sabe? Então, gente, o simples é o que funciona. É barato, funciona, é fácil, não vamos complicar. Não vamos complicar. Né? E aí, outro alimentos também para a parte de sistema nervoso central são as oleaginosas, as castanhas, nozes, o próprio amendoim, tá? Então, também são alimentos que eu sempre coloco quando eu pego um paciente com ansiedade, tá? Já falei um pouquinho. Nossa, a gente está quase estourado de tempo. Eu vou falar rapidinho aqui. Pessoal, tem os aplicativos de meditação também, para quem quiser. Tem o Calme, tem o Medite-se, tem o Insight Timer e o Zen, tá? E lá no meu grupo, que a gente está começando, a gente vai ter técnicas de meditação de atenção plena, tá? Então, se alguém se interessar, manda um direct para mim. De fitoterápico, a gente tem a Melissa, tá? Melissa tem vários estudos científicos que mostram o efeito dela para ansiedade. Então, a dosagem você pode tomar 3 xícaras por dia do chá de melissa. A camomila tem um fator também ansiolítico por ter apigenina, tá? A apigenina também vai ajudar na questão, juntamente com o triptofano, GABA, ajuda na produção da serotonina, tá? E aí, a dosagem da camomila, umas 3 xícaras por dia também. 150 ml de água, tá? Ah, Mediotopia, verdade, Paula. Tem o Mediotopia também, é um outro aplicativo. Ah, o Mix Relax, a Vanessa. É que eu fiz um blend aí, né? Eu fiz uns blends de chá, que eu sou fitoterapeuta, né? Eu fiz a pós de fitoterapia. E eu desenvolvi o blend de Relax, que é camomila, mulungu, que é a próxima planta que eu ia falar. O mulungu é a casca de uma árvore, tá? E os índios usavam muito ela, os índios brasileiros usavam ela como sedativo, como relaxante muscular. E aí eu coloquei nesse blend aí que a Vanessa comentou. Então eu coloquei o mulungu, coloquei a camomila e a melissa, tá? E eu chamo Blend Relax, ele é vendido lá no Armazém Vila Brasil. Ou você pode comprar tudo separado e preparar o seu chá. Tem a macela também, que é uma planta, é uma florzinha também, que ela é para ansiedade. E temos a passiflora. Passiflora é a folha do maracujá, tá, pessoal? Comer o maracujá
tomar o suco de maracujá não vai ter muito efeito para ansiedade. É a folha do maracujá, tá? Que é a passiflora. Daí vocês podem fazer a decocção das folhas, tá? A decocção é quando você ferve tudo junto. E aí você toma ele, só que não pode, quando fizer a decocção, não pode tampar. Por quê? Porque a passiflora, ela libera uma substância que ela tem ácido cianídrico. Então, é um ácido tóxico para o sistema nervoso central. Então, não é bom tampar, tá? É o único chá, um dos únicos chás que a gente fala para não tampar. Ferveu, deixa evaporar o ácido e depois toma, tá? E aí, a dosagem é de 3 a 5 gramas em 300 ml de água da passiflora. Tá bom? Eu falei rapidinho porque a gente está estourando no tempo. Quanto tempo nós temos? Estamos 10 minutos. 5, tá? Porque depois eu preciso encerrar para salvar. Temos 5 minutos. Eu queria fazer uma conclusão sobre a parte do exercício. Pode falar. Se estiver cedendo demais, você me interrompe, por favor. Imagina. É só para fazer um apanhado geral, então, Camila, e deixar esclarecido para as pessoas, a literatura ainda não chegou a um consenso de qual o melhor tipo de exercício, quanto tempo e qual a melhor intensidade em termos de controle da ansiedade. Então, isso ainda não tem um consenso. A grande maioria dos trabalhos investigou o exercício aeróbico de intensidade moderada e com sessões de 30 minutos, por exemplo. Tem até alguns com trabalhos de exercícios resistidos, de musculação, mas ainda não se tem nenhuma recomendação dizendo se ele é o mais adequado ou não. O que se sabe, e aí a gente volta naquele estudo do Exergames, da Zumba, feita no Kinect, é que o fator divertimento, o prazer que a pessoa sente em fazer aquele exercício, parece de sorrir, ser né? De sorrir. Parece ser o mais importante. Nas minhas aulas, eu sempre falo para os alunos, né? Façam isso, contraiam aqui, sorriam. Que nem aquela aula de yoga que eu participei. Exatamente. Exatamente. Essa é a linha, né? Ou seja, eles dão um questionário, como se fosse um questionário de afetividade, com o exercício, e lá ela vai relatar o que ela sentiu com a prática daquele exercício. Normalmente o pessoal tem feito dessa maneira. E, por exemplo, no estudo do Exergames, as participantes relataram um alto grau de divertimento, de prazer em fazer aquela atividade. E isso parece ser bem significativo, Camila. Que bom, Camila, que legal. Nossa, muito legal esse estudo, hein? É muito legal. Tanto é que eles fizeram uma comparação do nível de divertimento e prazer comparando duas atividades. Uma delas foi a Zumba, no Kinect, e a outra foi o treino aeróbico contínuo na esteira. Então, você deve imaginar já o que deve ter saído daí, né? Então, os dois tinham a mesma intensidade, só que na atividade do videogame, os participantes relataram um maior divertimento e, em consequência, uma maior diminuição dos níveis de ansiedade quando comparado com o foco na esteira. Não que não seja prazeroso, a gente tem prazer e gosta de ficar andando, correndo por horas na esteira, né? É que ali a gente alia duas coisas, né? O divertimento é um hobby e você está fazendo uma atividade, né? Até dei o meu exemplo lá, que minha coxa ficou doendo. Então, a manetônica funcional é o melhor e mais completo, na minha opinião. Exato, ainda mais o do Rodrigo, né? O funcional do Rodrigo tem fama, nossa. Então, a gente Camila, avalia. Sim, a questão do divertimento, no interesse que a pessoa tem em fazer aquilo, no quanto ela sente prazer e consequentemente, bem-estar naquele exercício, parece ser algo a ser considerado. Não se tem ainda evidência disso, mas parece que sim. E até cai naquilo que você falou no começo, né? De cuidar da saúde mental. Então é uma forma, é um hobby, né, Rô? Uma das coisas que eu acho que é fundamental é ter um hobby, né? Você, de repente, para a pessoa, o videogame é um prazer, é um hobby, né? Sim. Então cai naquilo lá que você falou também lá no começo. Sim. E saudades também, viu, Paulo? A gente volta lá. Em tempos de Covid-19, o que a gente podemos fazer, e isso passa por uma grande reinvenção, Camila, na maneira em que estávamos acostumados a trabalhar,
A gente passou a atuar mais de maneira atuante mesmo, através dos celulares, tablets e computadores. Tem até uma aluna minha que, quando eu faço aula com ela pelo Zoom, ela me projeta na televisão e faz aquele encaminhamento, né? Aí eu falo assim, nossa, estou até na televisão, né? Tô ficando famoso. Mas o que a gente tem de recurso hoje para continuar o nosso trabalho e também fazer com que os alunos se mantenham ativos é o que a gente tem nessas tecnologias. E também, Camila, pode ser um momento para a gente ter mais alunos, mais clientes precisando dos nossos serviços, né? Sim, então, sim. as aulas virtuais, aí tem diferentes maneiras. Tem aquela em que o profissional só posta a aula, tem aquela que ele faz o vídeo ao vivo, a pessoa acompanha, O reproduz. Zoom, né? Tem através do Zoom, do YouTube, FaceTime, Facebook, tem YouTube. tudo. E tem... E a conexão do Rodrigo caiu, pessoal. Só que eu não sei se vai dar tempo dele entrar. Ah, vai. Deu certo. Daqui a pouco ele volta. Essa internet está dando um baile. É muita gente, né? A internet está dando um baile, né? Pra gente. Voltando lá, Camila, a dica que eu deixo, então, em primeiro lugar, é que a pessoa procure algo que ela goste. Exato. Segundo, ainda mais agora, né? Faça algum tipo de exercício que seja simples, sem complexidade, sem loucuras. Não é hora de começar a fazer nada de muito diferente. Ainda mais se a pessoa nunca praticou, ela é uma sedentária. Então, todo exercício que é feito com segurança, ele é bem-vindo nesse momento. Eu acredito que ninguém que está disposto a experimentar algo que possa oferecer algum risco de lesão para você tem que fazer uma visita ao hospital nesse momento, né? E é como eu falei, né, gente? Vamos começar, não vamos esperar passar. Vamos começar a ter uma alimentação saudável, a cuidar da atividade física, da parte mental, por autocuidado, né? Sim, então é importante esse autocuidado também. Não deixar para depois, porque é muita coisa para depois, né? Sim, nossa, muita coisa. Então, Rô, vamos finalizar. Pessoal, muito obrigada pelo carinho. O pessoal falou que adorou a live, viu? Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Qualquer dúvida, pode mandar direct para mim. Acredito que para o Rodrigo também. E aí eu vou salvar essa live, vou colocar no meu GVT e já te mando. Tá. Tem um minuto? Tá bom? Dá, pode falar. Tá. Quero te agradecer mais uma vez. Imagina, obrigada a você. Agradecer a todos que acompanharam. E quero terminar com uma frase que eu ouvi esses dias agora, de um sociólogo. Eu achei bem impactante e bem interessante nesse período que nós estamos vivendo. Ele diz o seguinte, Camila: o ser humano não vai sair desse processo todo da mesma maneira como ele entrou. Porque se ele sair da mesma maneira que ele entrou, é porque ele não aprendeu nada. Exatamente, exatamente. É muita reinvenção, é muita... o olhar para dentro, que eu acho que é o que estava faltando, esse olhar para dentro, ver o que realmente importa, né? Sim, sim. E a saúde, na minha opinião, acho que veio aí para mexer, acho que as pessoas vão dar uma acordadinha para isso, né? Para ver que a saúde é o nosso bem maior. Não adianta você ser milionário, ter uma fortuna, se você não tiver saúde. Então, e a gente sabe que os dois pilares fundamentais para se ter saúde é atividade física e exercício, atividade física e alimentação saudável. Né? E a saúde mental, que nós falamos hoje. Sem dúvida. Né? São os três pilares. E o sono também, né? Sim, o sono. Então, pessoal, muito obrigada pelo carinho. Obrigada, Rô, pelo convite, tá bom? Tchau, tchau. Já mando para você aí. Beijo, tchau para todo mundo. Tchau.